E aí, mestres, beleza? Aqui é o professor Gabriel Pardo e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o ciclo básico de refrigeração. Quer saber mais? Vem comigo! Pessoal, não esquece de clicar aqui no gostei, se inscrever no canal do YouTube e seguir nas redes sociais. Principalmente, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui no vídeo que eu vou ter o maior prazer de responder para você. E se por acaso nós tivermos muitas perguntas sobre o mesmo assunto, eu posso fazer um vídeo para ajudar a sanar as suas dúvidas. Então vamos lá. Refrigeração. O que é refrigeração? Refrigeração nada mais é do que a transferência de calor. Então refrigerar é você retirar o calor de um lugar indesejado e destiná-la para um lugar desejado. Um exemplo muito básico de refrigeração. Nós temos os ar-condicionados residenciais. No ar-condicionado residencial, nós pegamos a temperatura quente de dentro do ambiente e nós deslocamos para o lado de fora. Ou seja, eu transfiro o calor do lado de dentro do ambiente para o lado de fora. Um outro exemplo também é a geladeira. Na geladeira, nós transferimos o calor dos alimentos, lá do freezer, da cerveja ou do que você quer refrigerar. Você retira o calor daquele produto, você retira o calor daquele material e transfere para o lado de fora do equipamento. Então, isso é refrigeração. E na refrigeração, nós temos alguns componentes muito importantes. Entre eles, nós temos o compressor, condensador, filtro secador, elemento de expansão e o evaporador. Esses componentes juntos, interligados, eles fazem com que o nosso equipamento refrigere. E uma coisa muito importante para que o nosso equipamento refrigere é exatamente o fluido refrigerante, mais conhecido popularmente conhecido como gás, como o gás da geladeira, o gás do freezer. Que o equipamento não funciona sem esse fluido refrigerante ou fluido frigorígeno. Por quê? Quem transfere o calor dos alimentos do lado interno para o lado externo é o fluido refrigerante. Então, sem fluido de refrigerante, não existe refrigeração por compressão. Então, é muito importante que a quantidade de fluido esteja na medida correta. Muitas vezes o técnico de refrigeração vai numa casa, vai numa residência, e ele diz assim, acabou o gás da geladeira. Diferentemente do gás que nós temos no fogão, o fluido refrigerante de dentro do equipamento, ele fica num sistema hermético. Hermético significa fechado. Nesse sistema fechado, o fluido refrigerante, ele circula por todos os componentes que nós falamos. Então ele sai de um componente e vai para o outro. Quando um técnico chega na sua casa e diz assim, acabou o gás ou acabou o fluido refrigerante do seu equipamento, significa que em algum ponto desse sistema hermético eu tive uma fuga de fluido, eu tive um vazamento. Alguma parte está quebrada desse cano, está rachada, ou na solda o equipamento está vazando. E quando a gente fala de fluido refrigerante, nós temos dois tipos de fluido refrigerante que nós utilizamos na refrigeração. O primeiro deles é o fluido puro. Nós temos também o fluido blend, também conhecido como fluido misto, tá? O fluido puro, o nome já diz, ele não tem adição de nenhum outro tipo de fluido. Ele é um fluido único. E como eu consigo identificar se realmente esse fluido é puro? Pelo nome dele. Então, todo fluido refrigerante começado com o número 1 e 2, eles são fluidos puros. Por exemplo, o R134A, muito utilizado em geladeira, muito utilizado em câmara fria, muito utilizado em várias aplicações da refrigeração. O primeiro número do seu nome, da sua nomenclatura, é o 1. Então, se ele é 1, nós consideramos ele um fluido puro. Então fica muito fácil para você identificar qual é o fluido refrigerante que você está usando, se é puro ou se é blend. Um outro exemplo de um fluido refrigerante atualmente muito utilizado é o R22. O primeiro número do R22 é o número 2. Então, começado em 2, ele é um fluido puro. Em relação aos blends, aos fluidos mistos, nós temos uma nomenclatura que facilita a sua identificação. Então, todo fluido que ele é começado com o número 4 ou 5, nós chamamos ele de um fluido blend. Por quê? Ele é uma mistura de vários fluidos. Em cada deles eu tenho uma proporção diferente. Posso ter 50% e 50%, posso ter mistura 20% de um fluido, 40% de outro e 40% de outro, ou seja, um fluido blend com 3 fluidos puros. Então eu posso ter uma mistura de vários fluidos. Eu vou dar um exemplo de um fluido muito utilizado atualmente, que é o R410A. Muito utilizado nos splits
muito utilizado nos equipamentos inverter. A maioria dos equipamentos hoje que sai de fábrica, dos splits, ele vai vir com esse fluido R410. Qual que é o primeiro número? 4. Então, começado com 4, ele é uma mistura, ele é o fluido blend. Outro exemplo dele é o R507. O 507, ele também é uma mistura, tá? São vários fluidos misturados, que aí eles geram um fluido diferente, um fluido blend. E o primeiro número, o número 5. Beleza? Gostaram da dica? Então vamos lá. Fluido refrigerante, eu posso ter ele puro, começado com 1 e 2, ou posso ter misturado, começado com 4 ou 5. Beleza? Um forte abraço e a gente se vê.